Olá, tudo bem? Bem-vindo à série Jesus Restaurador da Vida. Semanalmente temos um estudo especial para você. O estudo de hoje tem como título Jesus e a Igreja. Na última semana, falamos um pouco sobre o dia de sábado como um presente de Deus para o ser humano. Um dia de descanso das nossas obras, bênção para nós e para os outros e relacionamento com Deus. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre a igreja. Quando a pandemia de Covid-19 começou, as primeiras medidas tomadas para conter o avanço, a disseminação da doença, foram os chamados isolamentos sociais. Isso nos levou a um tipo de situação que nunca tínhamos passado antes. A impossibilidade de nos juntarmos em reuniões sociais e mesmo abraçar uns aos outros. Nós somos seres sociais. O vínculo que nos aproxima um dos outros é uma necessidade. Nós precisamos de contato e relacionamento é algo imprescindível para a nossa vida. Foi pensando nisso e nessa necessidade que Jesus instituiu a igreja. Quando você pensa em igreja, seu primeiro pensamento é um local físico onde pessoas que têm fé possam se reunir. Mas na Bíblia, o conceito de igreja está muito longe desse conceito. Na Bíblia, a igreja é um corpo formado por pessoas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, nós lemos o seguinte: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Jesus instituiu a igreja para que a igreja, corpo de pessoas, fosse a representação de Cristo aqui nessa terra. Isso é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Você e eu fomos chamados para sermos como Jesus para as outras pessoas. Para que quando as pessoas olharem para nós, elas possam conhecer a Jesus através de nós. Por isso que a igreja é tão importante para Jesus. Mas isso também quer dizer que se eu não procurar conhecer Ele, eu não terei a quem espelhar em minhas atitudes para mostrar Jesus. Qual a missão principal da igreja? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós descobrimos essa resposta. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para anunciar as boas novas da mensagem de Jesus. Se você tem no coração o desejo de mostrar para os outros quem Jesus é e o que Ele fez e faz por nós, então você está se tornando igreja também. Como membros de um corpo, o nosso papel como igreja é cuidar uns dos outros. Nosso corpo é composto por sistemas interdependentes. No entanto, quando a menor parte do corpo se fere, como um dedo mínimo ou uma unha, todo o corpo sofre. Toda igreja é igreja? Veja, eu acho que você concorda comigo que existem por aí muitas igrejas falsas, que fazem obras satânicas, muitas vezes em nome de Deus. O próprio Jesus disse que quando ele voltasse, muitos iriam reclamar ter feito grandes obras, até expulsando demônios em nome dele. No entanto, muitos desses receberiam a frase condenatória de Jesus dizendo: não conheço vocês. Assim,
Como saber diferenciar igrejas que de fato têm a aprovação de Jesus para representá-lo e igrejas que apenas falsificam essa representação? A Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia nos dá a resposta dando para nós as características, o crivo pelo qual a igreja precisa passar para ser aquilo que Jesus designou que ela fosse. E essa resposta está em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, verso 12, que diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Sob o crivo bíblico dos mandamentos e da fé em Jesus, toda igreja, toda comunidade de pessoas pode ser provada, aprovada ou reprovada. Nesse dia, eu quero convidar você, primeiro, para ser igreja, ser a representação de Jesus para sua família e amigos, falar para os outros o que Jesus fez e faz por você, dar uma chance para que Jesus possa ser tudo em você. Mas também quero convidar você para fazer parte de uma igreja, uma comunidade de pessoas reunidas por uma mesma fé, procurando ser o que Jesus era aqui nessa terra. Imperfeita, sim, mas representando o corpo de Cristo. Como você faz para escolher qual? Siga o conselho bíblico. O selo de aprovação de Deus está naquelas pessoas que procuram ser fiéis a Jesus e, como consequência, obedecem sua vontade. Não gostaria você hoje de tomar essa decisão? Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamou para fazermos parte e também para sermos tua igreja. Eis aqui nosso coração. Queremos entregar completamente ele para ti. Queremos te amar, queremos te obedecer e te representar aqui nesse mundo para todos aqueles que não te conhecem. Fica conosco e abençoa, Senhor, cada pessoa que me ouve nesse momento. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui. Na próxima semana tem mais. E o nosso tema será Jesus e o crescimento espiritual. Até lá.